Sejam bem-vindos a mais um programa do canal Previdência e Saúde, da Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão e dos Beneficiários de Planos de Saúde de Autogestão, a ANAPAR, em que vamos tratar de assuntos ligados à Previdência Social, à Previdência Complementar, à Saúde Pública e à Saúde Suplementar. Hoje nós vamos conversar com o Walter Oliveira, que já passou por todos os cargos eletivos do Banesprev, o Fundo de Pensão dos Empregados do antigo Banespa, comprado há 20 anos pelo Santander. Ele foi diretor financeiro, diretor administrativo, conselheiro deliberativo e fiscal, integrante do comitê gestor e hoje é integrante do comitê de investimentos. Atualmente, ele também é conselheiro da ANAPAR, vice-presidente da AFUBESP e dirigente da FETEC São Paulo. Walter, como que você tem visto esses ataques aos direitos dos participantes e dos assistidos do Banesprev, com a tentativa do patrocinador, que é o Santander, de esvaziar os planos BD, que são os planos de benefício definido? Eu não tenho dúvida que a aprovação desses planos CD, essas alterações que estão sendo propostas à Previc, elas têm relação direta com o governo atual, com esse momento que nós estamos vivendo no Brasil. A gente vê casos de perdas que poderão gerar perdas irreparáveis aos participantes, né? E eu fico muito preocupado com o que está ocorrendo, porque não é só no caso do Banesprev. O Banesprev é um caso típico desse tipo de projeto. O que está acontecendo? Desde a privatização do Banespa, que foi há 20 anos atrás, o Santander, o que é o patrocinador principal, ele sempre anseia por alterar os planos de benefício do Banesprev. Nossos planos são esses planos que estão sendo agora o foco desses ataques, eles são de benefício definido, ou seja, são planos aqueles que você sabe quanto vai receber, mas não sabe quanto você vai pagar. Então, todo ano tem um cálculo e tal, mas é como se fosse um condomínio, uns pagam pelos outros, né? Então, é um plano que é a melhor modelagem que existe, mas ele está em extinção praticamente em todo o país. E eles estão criando esses novos planos de contribuição definida puro. Esse plano novo que está sendo criado, que está em fase de aprovação na Previc, ele tem a característica de não ter mais indexador de correção salarial, por exemplo. Então, ele é um plano que vai funcionar assim, cada um tem sua cota. Se a cota for bem, ok, você pode ter um resultado bom. Agora, se a cota for ruim, como nós vemos a pandemia no momento, bem na virada, quando começou a pandemia, ele entrou com esse projeto, com esse plano novo, né, para aprovar. Então, as cotas caíram muito dos fundos dessa modelagem. Então, aí eles falam assim, você não vai ter mais que pagar déficit, mas você já vai ter o déficit pago no ato, porque as cotas vão diminuir. Então, esse tipo de projeto eu vejo com muita preocupação e com muita tristeza. Ainda mais nesse momento de pandemia, quando as pessoas mais afetadas são exatamente os idosos. Então, mais de 97% dos participantes são aposentados, tem alguns centenários no meio, direitos adquiridos, que eu vejo, né, nesse projeto especificamente do Banesprev, estão sendo desrespeitados, né? O edital de privatização do Banespa, o regulamento dos planos de benefícios, tem um regulamento específico que fala que tem que partir de determinado o comitê de gestor do plano, que tem que propor as alterações, e não, está sendo feito de cima para baixo. Tem um termo de compromisso assinado com os sindicatos, a Convenção Coletiva de Trabalho, que o banco assinou e não está cumprindo, que lá que diz para fazer uma alteração drástica do Banesprev, que é o que está ocorrendo no momento, porque se você tem 12 planos, acho que mais ou menos 12, você altera, 8 são nessa modalidade. Se você altera eles, você está fazendo uma reestruturação da entidade, e ele não cumpre isso. Ele diz que não é, ele só está criando um plano novo. Mas acontece que tem, inclusive, sentenças favoráveis para os sindicatos e, mesmo assim, continua a propaganda do plano. A sentença diz que é para parar a propaganda, para parar o projeto, enquanto não se cumprir esse acordo coletivo, que é criar um grupo
para juntos, o grupo paritário, conversarem sobre como deve ficar a estrutura do Banesprev. Isso não está sendo respeitado. No nosso caso específico, nós temos uma assembleia de participantes. E a Previc, o que ela fez? Ela ainda ficou anos uma alteração parada do estatuto dentro da autarquia e, de repente, ela autorizou tirar os poderes específicos da nossa assembleia. A nossa assembleia de participantes é muito clara. Para você fazer uma alteração de regulamentos, você precisa passar por assembleia. Só para encerrar essa questão, eu queria destacar o seguinte, né? Qual é a grande preocupação que eu vejo com esse movimento? É que muitas pessoas, em um momento difícil que está vivendo financeiramente, em um momento da crise sanitária, pode achar que o banco, no caso o fundo, oferecendo um recurso para ela, porque o Plano Novo diz que ela pode resgatar uma parte da reserva, então 25%, ela resgata esse valor, mas ela tem que estar ciente que vai ter imposto de renda de cara nesse valor, vai diminuir o benefício, e no caso do Banesprev tem uma coisa muito grave. O plano de saúde do antigo Banespa, ele guarda correlação direta com o benefício complementar. Se esse benefício diminuir muito, ele pode não aguentar pagar o plano, que está bem caro, teve um aumento de 140%, e ele pode vir a perder o plano de saúde no momento mais difícil da vida dele. Outro ataque é a tentativa de exclusão dos dirigentes eleitos das gestões, né, que inclusive impediria, tirando os dirigentes eleitos, facilitaria todas as outras questões, né? Quais são as manobras que o Santander tem feito para poder excluir vocês, os dirigentes eleitos das gestões? Então, nesse caso, eu vejo que a legislação ela é muito rigorosa. A legislação ela afasta os pretendentes ao cargo, né? Porque ela é tão rigorosa que ela automaticamente ela já exclui muitos casos. Na legislação de habilitação, por exemplo, consta que o postulante ao cargo ele tem que ter reputação ilibada. Isso é muito vago, porque você pode vetar qualquer pessoa com esse argumento. Nós assistimos episódios tristes com os gestores dos fundos que tinham cursos de graduação, pós-graduação, doutorado, etc., profissionais altamente capacitados e ilibados, e deram um prejuízo enorme para os participantes no Brasil e em outros países também. Nesse assunto, eu gosto muito de voltar, de recordar a fase que eu era diretor financeiro do Banesprev, quando nós tivemos a crise do subprime em 2008, com vários bancos e seguradoras dos Estados Unidos quebrando, né? Só tinham grandes gestores por trás dos negócios, pessoas altamente escoladas, altamente com títulos de tudo que é tipo, e o mundo viu o que aconteceu, né? Que aquela chacoalhada que deu na Europa, no mundo inteiro, que nasceu dentro do governo dos Estados Unidos com o caso das hipotecas imobiliárias. No caso específico do Banesprev, o que eu vejo complicado é que a Previc, ela, por exemplo, nós tivemos uma eleição em 2019. Quando os nossos dirigentes tomaram posse, por exemplo, um dos dirigentes ele foi inabilitado devido a uma condenação que estava prescrita, uma condenação que está sendo discutida na justiça. E aí nós entramos com ação, a pessoa, né, o próprio dirigente eleito entrou com ação, ganhou a liminar, mas ganhou muito rapidamente a liminar e está no cargo. Aí nós tivemos outros dois casos. Nós tivemos o diretor financeiro, que também foi inabilitado pela Previc. Esse diretor financeiro, por coincidência, eu trabalhei com ele no Banespa. Ele foi o gerente do departamento financeiro. E ele foi constatado que ele não tem experiência para assumir o cargo, mas ele foi gerente do departamento financeiro. E o suplente dele também foi gerente do banco em outra área, também foi inabilitado. Os dois por falta de experiência na área financeira. Aí, no caso, além dos dois serem gerentes do banco, e o que ficou em primeiro lugar ter sido gerente do departamento financeiro, ambos foram durante 2 gestões do Comitê de Investimentos. Então,
eles aprovaram operações dentro do Banesprev, né? Eles foram, está certo que o Comitê de Investimentos é um órgão consultivo, né? Mas ele tem uma parte importantíssima dentro da gestão. E eles foram os dois inabilitados. O Banco Santander, ele quer já fazer uma nova alteração para tirar de vez os eleitos da gestão. Não haverá mais diretores eleitos, nós temos diretor administrativo e financeiro eleito. Serão escolhidos pelo Conselho Deliberativo. Mas, no presente momento, o que eu vejo mais não é nem o Banco Santander nessa eleição que eu citei, é o rigor da legislação. O rigor da legislação que está tirando os nossos candidatos eleitos, né? A gente tem observado uma perseguição sistemática aos dirigentes eleitos, né? Inclusive na CRPC, que é a Câmara de Recursos da Previdência Complementar, condenações a dirigentes eleitos que inabilitam, né? Como você tem dito, assim, essa questão da conduta ilibada, né? Que é uma coisa extremamente vaga, né? Que pode ter N interpretações. Quer dizer, você também vê isso, uma questão também de tirar do jogo, quer dizer, os sócios do negócio, que são os participantes e os assistidos? Vejo exatamente dessa forma. Nós somos sócios do negócio, só que eu vejo assim, a Previc, que é a autarquia responsável pela fiscalização das entidades, ela claramente a gente percebe uma distinção entre quem é eleito e quem é indicado pelo patrocinador. Há uma diferenciação, digamos, dos participantes em relação aos patrocinadores. Os patrocinadores parece que são vistos de uma forma diferente, né? O que nós percebemos é que todas as resoluções que são publicadas, parece que elas são com foco nas empresas patrocinadoras. Então, nós podemos ver que, apesar de sermos os sócios, nós somos a parte fraca do negócio, né? O que eu vi nesses anos todos é que tinham que ser feitas determinadas alterações, senão o patrocinador vai sair fora do negócio, vai retirar o patrocínio, que é uma outra coisa. Agora eles estão criando esses planos CD, esses planos de contribuição definida, que é aquele exemplo que eu dei, né, para diminuir os riscos deles, ter uma situação que passa o risco totalmente para o participante. Lá na frente, se isso não der o resultado esperado, eles vão entrar com retirada de patrocínio. Eles já entram com algumas retiradas de patrocínio. Então, quando eles falam isso, nós temos que, a Previc diz, nós temos que alterar, senão eles vão cair fora. É como se as entidades patrocinadoras, as empresas, elas não fossem favorecidas por isenções tributárias. Elas são favorecidas. Nós, da ANAPAR, por exemplo, que temos relação direta com a Previc, nós respeitamos muito a Previc. Nós temos o reconhecimento que a Previc é importante, a função dela fiscalizar, que deve ser fiscalizar e não legislar. Legislar já tem o Conselho e o Estado que tem que legislar, não é ela que tem que fazer esse papel. Mas nós vemos que ela tem um papel importante, apesar que às vezes mistura um pouco esse legislar com fiscalizar. O que nós observamos foi que os títulos da dívida pública, quando eles caíram as rentabilidades, e aí você não consegue mais bater a sua meta atuarial. O que é a meta atuarial? A meta atuarial é aquele percentual que você precisa atingir para poder pagar o seu passivo, para você pagar os seus aposentados. Quando nós percebemos que isso não estava sendo mais viável, foram criados outros tipos de investimento. Esses investimentos, muitos deram errado. Deram errado porque a economia deu errado também. Deram errado porque talvez a regulamentação foi falha. Mas a gente, quando a gente fala da economia, a gente tem que refletir um pouco que no Brasil houve um processo de destruição da nossa economia. E aí eu cito a Odebrecht, cito a Petrobras e outras empresas. Então, quando a gente teve esse problema, os dirigentes foram todos criminalizados que entraram nesses investimentos, e muitos não tiveram culpa. É claro que nós não estamos querendo defender aqueles que agiram errado com má fé, e muitos não foram má fé, muitos é um negócio de errado, mas é claro que teve alguns que agiram com má fé, a gente tem essa consciência, mas isso é marginal.
foram pontos fora da curva. Só que todo o sistema ficou negativado com esse tipo de política. Aí a mídia bateu pesado nisso, e nessa sede da Previc atender a mídia, atender fizeram todo um movimento em cima, que todo mundo é bandido, que todo mundo cometeu algum crime, esses investimentos estão sendo destruídos no Brasil. Então, a gente percebe que há um claro movimento para transformar a previdência fechada e aberta em partes iguais. Há todo um trabalho dos banqueiros, das seguradoras, para falar que os dirigentes são incompetentes, que os dirigentes não sabem gerir os negócios, e passar tudo para a mão desses gestores, que eles sim sabem fazer as coisas, eles sim são bons gestores, e a gente sabe que não. Todos os lugares onde tem o participante, o investimento vai bem, a entidade vai bem, porque você mesmo cuida dos seus investimentos.